Senhor presidente, deputado Dauari, que já fazendo uma prospecção para o futuro, está sentado na cadeira que, quiçá, vai lhe pertencer. É um prazer estar aqui no expediente final, sob o comando de Vossa Excelência. Senhora deputada Renata de Souza, grande oradora e combativa, mulher das justas causas feministas, senhoras e senhores deputados presentes. Eu falei aqui no expediente inicial sobre a decisão que o Supremo Federal possivelmente tomará no dia de hoje em relação à prisão em segunda instância ou a prisão após o trânsito julgado. Votação já está ocorrendo. Não sei nem mais qual é o placar, mas tenho reafirmado em cada momento nessa casa minha posição totalmente favorável para que a prisão se dê no trânsito julgado, que a prisão se dê após condenação em segunda instância. Porque os defensores da Constituição, principalmente alguns, mas não todos, advogados, defendem o trânsito em julgado. É evidente. Estão fazendo uma análise da Constituição sob o ponto de vista do seu trabalho. Mas o trânsito em julgado é uma decisão que só interessa aos ricos e poderosos, que conseguem sustentar a banca durante 15 anos. Julga em primeiro, embargos declaratórios. Julga em segundo, embargos declaratórios. Vai para o STJ, embargos declaratórios, embargos dos embargos, e vai para o Supremo, tudo se repete. Quando você viu o tempo, passaram-se, no mínimo, deputado Dauari, 15 anos. A pena prescreveu. Agora, o cidadão do povo, aquele que, quando consegue, é a colaboração da nossa grande defensoria, cidadão do povo, está preso sem julgamento, cidadão do povo foi condenado, já cumpriu a pena e continua preso, porque não tem assistência jurídica. Se diz, eu não consigo demonstrar, que nos presídios, 40% da população carcerária deveria estar solta, porque não há óbice jurídico para que lá eles estivessem. Então, chega a ser quase cômico. A gente vê alguns encherem a boca. Nós estamos na defesa da ordem constitucional. Está escrito que é só no trânsito em julgado. Ordem constitucional que não está escrito que só os que roubam grandes e volumosas quantias, principalmente do serviço público, é que estão amparados por esse dispositivo.
Então, senhor presidente, queria aqui deixar claro, e a última vez que vou falar sobre esse tema, a minha posição. E, de outro lado, senhor presidente, também aqui queria reafirmar que o nosso país está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Onde já se viu o presidente da República completado já completou 10 meses e meio de mandato, diariamente briga com alguém, interfere nas eleições de outros países, briga por questões ambientais com outros países, briga internamente e, não satisfeito agora, resolve brigar com o partido que ele tem a maioria dos seus membros. Então, é um governo bélico. E num governo bélico, quem se destaca é o Congresso Nacional, que está tocando, gostem uns ou não, um projeto de reforma. Porque se dependesse do governante, do presidente, nada daria certo. Não tem articulação absolutamente nenhuma. Quem articula no Congresso são os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara. E da Câmara, deputado federal do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia. E aqui no estado do Rio de Janeiro, não é muito diferente. É uma desarticulação ampla, geral e restrita. Senhor presidente, sabe quantas vezes na comissão de orçamento, na tributação e plenário, eu pedi ao governo que mandasse para essa casa o projeto de lei para renovar o Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Garanto que já foram quase 20 vezes, para garantir para o ano que vem 5 bilhões de reais. Até agora nada. Quando veio, foi retirado, porque veio cheio de barbaridades. O próprio presidente devolve, porque, inclusive, está descumprindo tudo aquilo que foi acordado no Colégio de Líderes em dezembro do ano passado, em relação ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Como é que a gente vai votar um orçamento se uma previsão de 5 bilhões de reais não tem amparo legal? Um orçamento que já está com um rombo de 11 bilhões. O senhor que é um jurista, como é que o senhor vota um orçamento que está prevendo 5 bilhões de Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e esse fundo acaba em 31/12/19, desculpe, e ainda não foi renovado? E o governo, numa lerdeza de fazer dó. Os primeiros projetos que chegaram aqui nessa casa foram retirados porque estavam todos escritos errado, não tinha nenhum fundamento jurídico. E o nosso governador é um ex-juiz. Um ex-juiz não deixa de ser advogado. Não pode advogar porque é governador, né? Mas é advogado formado e concursado. Passou por 2 concursos, de defensor e de juiz federal. E você olha aqui no plenário, eu não consigo entender de jeito nenhum as diversas divisões partidárias que aqui estão. É uma esquizofrenia geral, e que eu participo como esquizofrênico.
Até porque eu também sou dissidente do PSDB, partido que foi aviltado pelo atual presidente nacional, senhor Bruno, ex-deputado federal de Pernambuco, e pelo governador de São Paulo, o senhor Dória. Ambos são golpistas. Eu estou num partido de golpista. Eu que me formei na luta contra a ditadura para que tivéssemos democracia no país. A gente vê os discursos de alguns parlamentares. Tem gente que está em partido dito de esquerda, que você ouve o discurso, é neoliberal. Você vê gente de partido neoliberal que você vê o discurso tem aquele viés vertical do PSL, enquanto os liberais deviam ser liberais na economia e liberais nos costumes. E liberal na economia e liberal nos costumes, evidentemente, gosta de democracia e não de verticalidade de posições. Então, é um momento de esquizofrenia coletiva que a política brasileira está vivendo. E a população que está sadia está vendo isso. E essa esquizofrenia está afetando diversos poderes, e não é só o legislativo. Esquizofrenia é um rótulo que eu estou usando para demonstrar de desequilíbrio emocional que está tomando conta pela radicalidade das posições. Eu queria dizer, senhor presidente, essa semana isso ficou muito claro, né? Espero que esse surto possa ser amainado com o tempo, porque ao longo dessa semana a única alegria que eu tive foi o Flamengo ganhar do Grêmio de 5-0. Foi a única alegria, porque fora disso só tristeza, só falta de perspectiva, só não consegui entender tudo aquilo que está ocorrendo aos borbotões. Então, senhor presidente, eu já estou passando do meu tempo, só me desculpe, eu vou encerrar aqui a minha fala.